Conversar sobre infecção urinária, porque tá aí uma questão que não poupa ninguém, né, gente? De crianças a idosos, ninguém tá livre disso. E aí, o doutor José Bento está com a gente hoje para falar sobre esse assunto. Tudo bem? Como vai? Seja Tá boa? bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado Tudo pelo bom? convite. Fica à vontade, Obrigado. viu? Dá A gente licença. que agradece, porque afinal de contas, é um assunto muito importante pra gente parar pra Nossa, pensar, principalmente nessa é época do muito ano, né? importante. Você sabe que sempre eu me preparo muito, né, para as nossas conversas. E escutando alguns médicos, alguns colegas, eles falam que 100% das mulheres vão ter pelo menos um episódio na sua vida de infecção urinária. 100%. 100%, quer dizer, todas as mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária. É lógico, às vezes isso pode parecer um pouco exagero, mas eu diria, olha, eu ficaria entre 60% e 70% das mulheres vão ter uma infecção urinária durante a sua vida. E muitas vezes muito mais que uma, né? Acontece de algumas mulheres terem infecção urinária de repetição. Exatamente. O que acontece nesses Qual que é a casos? definição, né? Infecção urinária de repetição é quando você tem duas infecções urinárias num intervalo de 6 meses ou 3 no intervalo de 1 ano. Quer dizer, não é muito difícil isso. Ainda mais se você for estudar a anatomia da mulher, a mulher tem uma uretra muito pequenininha, de 3 centímetros. E quando ela tem relação sexual, por exemplo, aquele atrito da relação sexual pode fazer com que as bactérias que habitam externamente, que se colonizam externamente na vulva, acabam entrando para dentro da bexiga. E se ela tiver com o sistema imunológico mais fraquinho, estiver debilitada, não dormiu direito aquela noite, ela está aborrecida por algum motivo, emocionalmente ela está depressiva, e ela está na TPM, pronto. É tudo que a bactéria queria para crescer. Então, por isso que nós vamos dar algumas dicas para as mulheres, o que a gente deve fazer para evitar a infecção urinária. Super importante, porque a gente está vendo aqui a questão anatômica, né? E tem também a questão da proximidade, no caso da anatomia da mulher, a proximidade com o ânus também, porque muitas das bactérias que estão ali também podem colonizar e trazer a infecção, que é muito comum, Então, inclusive, primeira né, coisa é doutor? higiene. Claro. Então, sempre que possível, a mulher deve evitar de usar papel higiênico. Ah, doutor, mas é muito fácil falar. Como é que eu estou no trabalho, eu vou evitar o papel higiênico? Então, se você for usar o papel higiênico, é sempre de frente para trás e nunca de trás para frente, é a primeira coisa. Podendo evitar o papel higiênico, usar então um chuveirinho e depois enxugar, mas sem fazer raspagem Sem na friccionar. região, né? Sem friccionar. Então tem que ser uma coisa bem delicada. Ah, mas eu posso levar lencinho umidificado. Ótimo, excelente, perfeito. É uma boa alternativa. Mas não esquecer sempre da frente para trás. Tá. Mas você veja a diferença anatômica. Olha o homem, o pênis do homem, o tamanho da uretra, que é aquele canalzinho que vai da bexiga até a saída da urina, e da mulher. Olha a diferença. É curtinha, É né? praticamente 1/3 o tamanho. Então é fácil colonizar a bactéria e acabar subindo. Isso aí nós estamos falando sempre de cistite. É uma infecção do trato urinário baixo. Agora, existe a infecção do trato urinário alto, que é a pielonefrite, que é muito mais grave. Aí pode ser grave, né? Pode ser grave, pode levar a sepsemia e pode levar à morte. Tá, e quais são os sintomas nesse caso mais grave? Febre. Ela fica depauperada, ela fica mal, ela fica, sabe, uma cistite não deixa a mulher sem vontade de sair da cama, com febre, 38, 39 graus. Não, isso não acontece. Dor nas costas, isso não acontece numa cistite. Cistite é uma infecção localizada. Mas na na pielonefrite bexiga. a gente sente as coisas que sente na cistite também? A dor, a urinar, Pode muitas não vezes. acontecer. Pode não ter. Pode ser já direto uma pielonefrite. Tá. Principalmente se ela estiver debilitada, principalmente se ela tiver uma bactéria que é uma bactéria bem agressiva, vamos dizer assim. Então, ela precisa ficar atenta. E às vezes é uma infecção urinária também baixa, maltratada. Muitas mulheres, elas começam a usar alguns medicamentos que podem ser comprados na farmácia sem receita, e usando esses medicamentos, ela tem uma melhora dos sintomas. Ela acha que tratou e, na verdade, não tratou. Infecção urinária é uma coisa séria. Às vezes, se você não encontra o seu ginecologista, não tem o seu clínico, não tem o seu médico no sábado, no domingo, vá para o pronto atendimento.
lá vai ser diagnosticado e lá vai ser tratado corretamente com antibiótico. Já vai ser medicado, né? Exato. Agora, uma cistite pode evoluir para uma pielonefrite, então, se não tratada. Sim, Tá. sem dúvida. Então, Se quanto mal antes tratada, melhor. Né? Muitas mulheres também, às vezes, têm antibiótico para uma semana. E ela usou 3 dias, 4 dias do antibiótico. Melhoraram os sintomas. E ela para de tomar o antibiótico. Fala, não vou tomar porque isso vai fazer mal. E aí acaba criando uma resistência nessas bactérias. E aí ela acaba tendo novamente infecção, que ela acha que é uma infecção recorrente. Não é uma infecção recorrente, é uma infecção maltratada. Não tratada. E aí sim pode levar a uma pielonefrite. Tá. Então a gente está aqui com alguns dos sintomas da cistite, né? Exato. Que é a infecção urinária baixa. Primeiro sintoma, qual que é? Disúria. O que é disúria? Dis quer dizer dificuldade. Disúria, úria quer dizer urinar. Então, uma dificuldade para urinar. Ardor para urinar. É o sintoma principal. Depois, urinar com frequência. É polaciúria, ou seja, aumenta a quantidade que ela vai ao banheiro e faz de pouquinho em pouquinho. Acaba de fazer e parece que não fez, né? Exatamente. Já quer ir de novo. Exatamente. Então, disúria, ardor. Polaciúria, várias vezes ao banheiro. Sangue na urina. Quando já tem uma infecção um pouco mais grave, pode a urina ficar avermelhada. Olha os tipos de urina que pode aparecer. Vamos falar sobre isso também. E dores na região do abdômen também. Exato, a pessoa pode aquela sentir. dor no baixo ventre que a gente chama hipogastro, aquela dor perto do pubis. Então vamos falar da importância de prestar atenção nessa coloração, né? Quando que a gente deve olhar para a urina e falar, olha, tem alguma coisa aí para a gente prestar atenção. Você disse que a primeira ali, a mais avermelhada, é claro, quando tem sangue na urina. Exato, Nunca deve estar nessa cor. Exatamente, mas muitas vezes a mulher, e às vezes o homem também, tem um vaso sanitário com uma coloração na casa dele. Então, marrom, isso preto. É ruim, né? Isso é péssimo, porque você não está vendo, você precisa... Nem da urina nem das fezes, né? Nem as fezes, você precisa examinar as suas fezes, você precisa examinar a sua urina, ver se está em ordem, aquela constância, aquela característica das fezes, aquela característica da urina tem que ser constante. Se você notou alguma diferença, pronto, pode ser um sangue na urina. Às vezes, o primeiro sintoma pode ser sangue na urina. E é muito comum isso nas pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas não têm esses sintomas todos floridos que nós falamos aqui, a disúria, a polaciúria, não. Às vezes quando aparece ela já está mais avançada grave. E pode ser, o primeiro sintoma pode ser sangue na urina. Tá. Aquela branquinha é quando a pessoa está bem hidratada. Então nós temos sangue na urina, temos a branquinha bem transparente, ela está bem hidratada, ou pode ser aquela coloração mais amarelada, mas bem fraquinha. Do lado da transparente. Isso, bem transparente. Um pouco mais claro que isso ainda. Exatamente. Tá. Então, se você quer saber se você está bem hidratado, você olha a sua urina. Se tiver clarinho, se tiver um amarelo clarinho, você está bem hidratado. Então, você está tomando uma quantidade adequada de água por dia. Quanto que você tem que tomar de água por dia? São 35 ml por quilo de peso. Isso dá mais ou menos 1,8 litro, 2 litros por dia. Tá. Então, você tem que ter o costume de sempre deixar um copinho de água e sempre vai tomando devagarzinho, porque você esquece. A garrafinha d'água é um bom recurso, né? Hoje tem tantas garrafas tão bonitinhas, a gente pode escolher, né? Qual que se adequa melhor para o nosso dia a dia, mas é importante ela estar sempre na bolsa, para a gente ir lembrando. Você sabe que eu deixo no carro. No carro eu não deixo bolsa. A garrafinha de água, aquela de plástico, porque aquilo pode queimar, pode dar uma série de... Não é saudável. Não é muito saudável. Mas uma garrafa térmica, você deixa no carro e com uma água geladinha. Então é muito agradável. Às vezes você está naquele trânsito, está aborrecido, você toma aquele gole de água, escuta uma música, escuta um podcast. Isso é muito gostoso, é muito agradável. Eu aconselho a todo mundo fazer e você está se hidratando. Agora, você pode também ter vontade de ir no banheiro, porque você está tomando água. Nesse trânsito infernal que nós estamos em São Paulo... E segurar não é legal, né, doutor? Não é legal. Aí você tem que parar num posto de gasolina e tem que ir no banheiro. Pode ser uma das causas, a pessoa que segura muito a urina também pode ter infecção urinária? Água parada cria bicho, então cria bactéria. Então você precisa urinar. Teve primeira vontade de ir no banheiro, você precisa ir urinar. E o problema, isso acontece nas grávidas.
As grávidas, com o tamanho do útero, o tamanho do nenê, vai comprimindo a bexiga. A bexiga fica Então apertadinha. exato, ela tem vontade de ir no banheiro muito mais frequente. E ela precisa ir no banheiro. Sim. Porque ela já tem uma facilidade, ela já tem uma mudança na quantidade de açúcar que tem na urina. Então isso cria um caldo de cultura, é fácil a grávida então ter infecção urinária. E essa coisa de segurar a urina pode ser uma das causas da infecção urinária nas crianças, que também não estão livres dúvida. dessa questão? Porque criança Sim. esquece muitas vezes de fazer xixi, não, e tá né? brincando, Tá não quer parar, brincando, não né? quer parar a brincadeira, acaba segurando até o limite, às vezes tem até um escape na roupa, Exatamente, né? E exatamente. aí a gente precisa educar essa criança a se perceber e aí ao banheiro com a frequência Exato. necessária, né? Então, assim, olha, a brincadeira vai continuar, então ensinar a criança que não vai parar o mundo por causa disso. Se ela vai continuar a brincar, vai continuar com os amiguinhos não vão sair dali, vai fazer o xixi e depois volta. Outra coisa é roupa. A roupa muito apertada, isso aumenta a temperatura local, isso pode facilitar o crescimento de bactéria e acabar dando infecção urinária. Uma boa dica, evitar a roupa, principalmente quem tem tendência à infecção urinária, evitar a roupa escura. Então, uma calcinha escura facilita também a proliferação de bactérias. Mas quem falou isso para o senhor, doutor? Mas é a sua avó, uma crendice popular? Não. Qualquer roupa escura, você sabe que absorve muito mais calor do que uma roupa clara. É verdade. Então, sempre que possível, usar calcinha de algodão e de cor clara. O tecido também é importante observar, né? Lycra não é Exatamente. legal. Exatamente. Então agora no verão a gente tem que tomar um cuidado extra, né? Com essa proliferação das bactérias nessa região, né? Por causa do suor, Então, né? tomar bastante água, não segurar a urina, usar então roupa adequada então para o calor, então uma calcinha de algodão e dormir sem calcinha. Então deixa a região genital arejar, principalmente à noite. Aí fala, mas eu não consigo. Consegue sim, é uma questão de costume. Você consegue acostumar. Te acostumaram desde criança a dormir com calcinha. Você pode se acostumar a ficar sem calcinha. Há pouco tempo atrás, a infecção urinária era muito comum após a lua de mel, né? E justamente por causa da frequência da relação sexual, né? Que falava que era infecção urinária da lua de mel, né? Após cistite da lua de mel. Da lua de mel, né? Os Então, casais. mas a infecção urinária é considerada uma DST? Ela pode ser passada entre os casais? Pela relação sexual, não. Tá. Não é causada pela relação sexual. É causada pela relação sexual frequente. Então, quanto mais você tem atrito na região, você leva a bactéria para dentro da uretra e leva a bactéria para dentro da bexiga. Então, uma boa dica é urinar antes da relação sexual, porque se tiver alguma bactéria na entrada da uretra, você já está lavando, está expulsando aquela bactéria. E depois da relação sexual. Então, fazer xixi antes e fazer xixi depois. Também pela mesma razão. Você joga aquela bactéria para fora da uretra. Mas se a mulher está com infecção urinária ou o homem, pode passar alguma bactéria também? Boa pergunta, ótimo, porque isso é uma dúvida que toda mulher tem. Quer dizer, você está com infecção urinária. Primeiro que você não vai conseguir ter relação sexual porque incomoda. Mas vamos supor que você tenha relação sexual. Você pode passar para o homem? Absolutamente não. E ele também não. Se ele Mas tiver não é uma infecção, recomendado não. fazer. Não Por mais que a pessoa esteja bem, porque vai bagunçar as bactérias todas ali também. Incomoda e pode piorar a infecção urinária. Tá. Tem que tratar primeiro para depois ter relação. Tá certo. Tem muita pergunta da turma em casa chegando, Imagina. doutor. Vamos fazer uma pausa rápida. A Pamela tem um recadinho para dar pra gente e a gente Vambora. continua com as perguntas aqui, tá bom? Tem bastante pergunta chegando aqui, viu, Pan? E olha, a pergunta da Camila me fez pensar em algumas outras dicas também que o doutor pode dar pra gente. Ela diz que ela tem infecção de urina por repetição e ela toma a cápsula de cranberry. Ela quer saber se ajuda e se de repente eu vou estender um pouquinho a pergunta dela aqui, pedindo outras dicas. De repente se algum chá, alguma erva, já ouvi falar de picão, de algumas ervas que podem ajudar nessas questões urinárias, no trato urinário. Existe o chá verde. O chá verde é rico em polifenóis. Isso ajuda muito para quem tem infecção urinária de repetição. Existe um lisado bacteriano, porque 80% das infecções urinárias são causadas por uma bactéria chamada Escherichia ou Escherichia coli, E. coli, que ela é uma bactéria que vem do intestino, ela está no intestino, está no nosso intestino. E ela, por alguma razão, na mulher, ela acaba saindo, então, do intestino, acaba colonizando, então, na entrada da vulva, da vagina, e aí acaba entrando, então, pela uretra. Existe um medicamento, que é um lisado bacteriano dessa bactéria, que você toma durante 3 meses,
é um tratamento também para aquelas mulheres que têm uretrites e cistites de repetição. Esse chá, o chá verde, agora, nada como os hábitos. Que tipo de hábitos? É tomar bastante água, que a gente chama de wash out. Wash out em inglês quer dizer lavar para fora. Você está eliminando as bactérias que estão dentro da bexiga, estão dentro da uretra. Não segurar a urina, sempre falar assim, olha, todo mundo urina, até a rainha da Inglaterra urina. Então você fala assim, um momentinho, por favor, que eu vou fazer xixi, não tem problema nenhum, você pode estar onde for, até numa reunião de negócio, fala, dá licença, todo mundo faz xixi. Então não tem problema nenhum ter vergonha de falar isso, ficar segurando, por que segurar? Então não segure. Tenta evitar então roupas muito apertadas, tenta evitar roupas escuras e tenta dormir sem calcinha, deixa a região arejar. Eu imagino que essas dicas que você deu agora também sirvam para Paula, se tiver alguma coisa a mais que você possa falar no caso de crianças, porque diz que a filha dela tem 11 anos e é muito sensível, já teve várias infecções. O que ela pode fazer para ajudar essa criança? Eu acho que ainda mais para criança, então ensinar a criança a urinar, aí pedir para ir no banheiro, principalmente uma menina de 11 anos, então ela está na classe, está na sala de aula. Às vezes é medo de pedir para o professor, né? Às vezes vergonha dos colegas, essa menina vai, qual é o problema? Vai a cada meia hora. Fortalecer a imunidade dessa criança pode ser uma boa? Então dormir, né? Dormir cedo, ver se não tem alguma higiene que está mal conduzida, porque a falta de higiene, como a gente falou, então você passar o papel de trás para frente acaba trazendo bactéria, mas o excesso de higiene também acaba levando as bactérias. Existem algumas bactérias externas que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Não pode tirar, um tipo de um óleo que tem na vulva da mulher, existe um pH próprio na vulva da mulher, é um pH ácido, que é responsável pela defesa. Se você aumenta a higiene local, você acaba levando a uma infecção por esse excesso de higiene. Às vezes é isso, é uma higiene mal conduzida na sua filha. Os sabonetes especiais para a área íntima são indicados, na sua opinião? São super indicados, então com pH ácido. Então, como que se deve fazer a higiene íntima? Muita gente acha que higiene íntima é higiene interna. Não tem nada a ver com a parte interna da vagina. Não mexa na parte interna da vagina. A vagina é um órgão autolimpante. Não deve ser feita nenhuma ducha vaginal, jogar nada dentro da vagina. Então é só externo. Higiene íntima é externo. Como que você faz? Pega um sabonete líquido com pH ácido, pH bem ácido, 3, 4 de pH. Você coloca um pouquinho assim na parte da mão, faz uma limpeza externa, tira o excesso de urina, às vezes excesso de absorvente, excesso de sangue que se você está menstruada. Então tira externamente somente e deixa esse líquido lá. Toma o seu banho, terminou o banho, você enxágua e só. Essa é a higiene que deve ser feita. Toda vez que você for no banheiro, urinar ou evacuar, não é para fazer lavagem externa, porque senão você tira aquela defesa natural. Então você E ela precisa se colonizar de novo até ela se refazer. Né? Exatamente. Então você passa o papel só externamente e acabou. Tá, pra gente finalizar rapidinho, eu tô vendo que tem coletor aqui menstrual. Aí eu queria saber qual é a relação desses objetos que estão aqui com a infecção urinária. Também a depilação, o coletor e também o absorvente interno. Então, depilação. Depilação tem algum problema você fazer depilação completa com infecção urinária? Absolutamente nenhum. Quer dizer, você tem que tomar muito mais cuidado com as vestimentas do que com a depilação. Você depilando ou não depilando, não vai alterar em nada. Coletor é muito bem indicado, é super higiênico, é interno, não causa nenhuma infecção urinária. Pelo contrário, o que pode causar infecção urinária justamente é o absorvente, aquele paninho que você coloca externamente. Então aí pode colonizar algumas bactérias, porque tem sangue nesse paninho, pode colonizar, pode infectar e pode levar a bactéria então para dentro da uretra. E a outra coisa, esses comprimidos. Eu acho que é antibiótico.
né? Hoje os antibióticos, para você tratar a infecção urinária, estão cada vez menores, não precisa ser uma semana. Inclusive tem de dose única, né? Dependendo Dose do caso. única, exatamente. Hoje, a primeira escolha para tratamento de infecção urinária sem nenhuma alteração, né? Sem nenhuma alteração anatômica, sem nenhuma alteração vaginal, é a dose única que você toma e fica livre da infecção. Tá certo. Doutor Zé Bento, a gente agradece muito sempre a sua presença aqui no Mulheres, viu? É sempre muito esclarecedor. São verdadeiras aulas que a gente tem aqui, né? Para se cuidar melhor e para viver melhor também, com as dicas que a gente ouviu hoje aqui. Obrigada, doutor. Vou deixar aqui o contato para a turma sempre entrar no seu site, que eu sei que lá tem mais informações também, e começar a seguir nas redes sociais. Dr. Dr. José Bento, www.drjosebento.com.br e no Instagram, @JoséBento. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Muito bom.